Olá para você, meu amigo professor, diretor de Escola Sabatina da Associação Mineira Sul. Já tava com saudade de vocês, hein? Que bom que você está aqui, que bom que você está acompanhando nessa nossa aula, que a gente tem preparado com muito carinho esse podcast para poder atender você, atender toda a sua família. Eu imagino que deve ter alguém da sua igreja que ainda não teve acesso a esse link. Então deixa eu te pedir, antes de nós começarmos, ainda agora que está acabando de começar, manda esse link para o seu amigo, manda esse link lá para o grupo da sua igreja, compartilha, porque hoje nós temos um tema muito especial que nós vamos abordar toda a nossa igreja aqui com os nossos amigos. Então, compartilha esse link, manda lá para a sua igreja, manda para o seu grupo lá da sua igreja no WhatsApp, para que todo mundo possa assistir. E eu quero hoje apresentar dois convidados muito especiais que estão aqui comigo, um casal muito especial que está aqui comigo, a professora Camila e o pastor Robinho. Eu quero primeiro falar com a professora Camila, obrigado por ter vindo. A professora Camila é nossa líder de Ministério da Criança e do Adolescente aqui da associação. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Uma boa noite para você que está aí nos assistindo. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite para a gente falar sobre a importância da escola sabatina, não só para nós adultos, porque nós já sabemos isso, mas também a diferença que ela faz na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito bem, Camila. Camila é figura carimbada aqui da associação, vocês já conhecem. Mas também temos aqui o pastor Robinho. Pastor, acho que ninguém te conhece como pastor Robson, né? Que é pastor Robinho, né? É isso aí, pastor Robinho. Pastor Robinho. Na verdade, pastor Robin, não pastor tem Robinho, nho. né? Não tem nem nho, Isso. né? Pastor Robinho, nosso líder, vamos lá, desbravadores, aventureiros, música, universitários e jovens. E jovens, é isso aí. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, prazer falar com todos. E a gente está aí para contribuir com a obra de Deus. Muito legal, Robinho. A gente aqui tem falado, amigos, que o nosso tema é um bate-papo. A gente, lógico, está trabalhando com uma aula, mas a ideia de hoje é trabalhar justamente essas classes, essas unidades de ação que estão sempre em nossa igreja, são muito importantes, que marcaram a nossa vida, mas que merecem um pouquinho mais de atenção. Então, hoje a gente vai falar sobre missão, vamos falar sobre a lição da Escola Sabatina, mas principalmente discutir aqui necessidades e situações que podem estar acontecendo na sua igreja que podem ser como luzes para poder melhorar. E eu quero até desafiar você. Pode ser que você seja professor de adultos, manda lá para o seu professor do Ministério Infantil, manda lá para o seu professor dos adolescentes, dos jovens, porque a gente vai trabalhar justamente essas classes hoje. E, amigos, a gente tem trabalhado aqui esse trimestre, aliás, essa aula, esse curso, com respeito à questão de missão. Eu, particularmente, Lucas, eu tenho uma gratidão muito grande para o Ministério Infantil, Camila, porque eu comecei no Hall do Berço, depois eu fui para o Jardim, depois eu fui para os primários, e eu sou fruto do batismo da primavera, batizado com 8 anos de idade. Isso é uma coisa que me recorda, principalmente unidades infantis e clube de aventureiros. Hoje a gente quer trabalhar um pouquinho esse tema com vocês. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês têm visto, que tem acontecido no campo, principalmente com essa vibe de missão nas unidades de vocês? Quem gostaria de começar? Como é que tem sido nas classes de vocês? Então, pastor, eu gosto dessa temática, professores apaixonados, e eu falo que eu tenho uma honra muito grande de trabalhar com um grupo de pessoas que são extremamente apaixonadas pelo que fazem. Porque trabalhar com as unidades de ação infantis, eu vou te dizer, tem que ter muita paixão no coração. Paixão pelas crianças e paixão pela missão. Porque se apaixonar por uma criança é fácil. A criança é linda. Mas quando a gente olha para aquela criança com um olhar que Jesus nos pede para olhar, de entender que a gente precisa preparar aquela criança para o reino, e aí sim é um olhar missionário, pastor, a gente tem muita gente boa aqui no campo que é apaixonada pelo que faz. Eu gosto de brincar que a cada sábado, quem trabalha no Ministério Infantil tem um evento. Toda a Escola Sabatina é um evento. Porque a gente prepara tanto material, a gente prepara tanta atividade
para colocar princípios e valores no coraçãozinho dessas crianças, que a gente pode considerar que a gente faz um evento a cada sábado. Mas é uma bênção poder acompanhar isso e ver que as pessoas que hoje trabalham com as crianças entendem que muito mais do que estar ali, passando um tempo com elas, brincando, sendo legal, é gostoso estar na companhia de crianças, né? É alegre, mas muito mais do que isso, a gente está ali para preparar essas crianças para que elas conheçam a Jesus e para que elas estejam no caminho da salvação. Então, é uma grande bênção, uma grande alegria a gente ver que isso tem funcionado, isso tem acontecido aqui nas classes infantis. Olha, eu tenho uma gratidão muito grande, Camila, porque enquanto distrital e ainda antes quanto membro, talvez quando era membro de classe infantil eu não imaginava, porque eu não sabia da demanda, mas eu lembro que toda semana a minha professora tinha um material pronto, que ela entregava, que ela nos oferecia. E eu fico Preparava isso, né? pensando, exatamente, eu fico pensando no trabalho que essa pessoa tem durante a semana inteira para elaborar esse material, para entregar para as crianças no sábado. E eu penso que, principalmente no Ministério Infantil, não é somente ali na hora da escola sabatina, porque a gente tem o que no culto também? Adoração infantil. E às vezes tem material que essas pessoas fazem, esses homens e mulheres, que demanda para a criança aprender o culto inteiro. Mas eu fico pensando, imagina o que ela faz durante a semana. Eu tenho meu reconhecimento muito grande por essas unidades, por esses professores. Mas e com você, Robinho? Como é que é com a classe de jovens? Bom, ainda falando de um panorama geral, eu vejo que a escola sabatina, com as novas gerações, isso inclui os jovens que eu cuido, mas também os desbravadores e aventureiros, que fazem parte da faixa etária que está sob a responsabilidade do Ministério da Criança e Adolescente. Eu vejo que é o maior discipulado que a igreja tem. A igreja tem muita coisa. A igreja tem muitos projetos de missão, projetos de assistência social, projetos de pastoreio. Mas eu vejo que discipulado, desbravador, aventureiro, é uma das ferramentas maiores de discipulado que nós temos. Mas ainda assim a escola sabatina. Porque tem igreja que não tem clube, mas tem lá criança, Verdade. tem adolescente. E quando a gente vê... Só interrompendo, assim, mas mesmo nas igrejas que tem clube, a gente vê a diferença que faz o clube funcionando em parceria com a unidade de ação da escola Exatamente. sabatina. Eu posso citar aqui um exemplo da igreja de Serrania, de Alfenas, que eu estive lá visitando, e aí eles com vários adolescentes ali, e eu perguntei, nossa, mas o clube aqui é forte. Ela falou, Camila, o clube é forte, mas a nossa unidade de ação dos adolescentes aqui foi o que fez a diferença no clube para que esses adolescentes pudessem estar unidos, pudessem estar vibrantes, pudessem estar estudando a palavra de Deus como eles estão. E aí, olhando esse panorama geral, a escola sabatina com as novas gerações, se a gente olhar, como pegando o seu exemplo, desde criança, a gente passou uma boa parte da vida dentro de um discipulado, até chegar à fase de adulto. Então, quando eu chego no adulto, agora é adulto para sempre, né? Aquela lição de adulto até Jesus voltar. Mas a gente passou por um processo bem de transformação desde o hall, jardim, primário, juvenis, adolescentes, jovens, quer dizer. Então, a escola sabatina é essa maior ferramenta de discipulado que a igreja tem. E o discipulado, naturalmente, vai nos fazer apaixonar pela missão. Porque o discipulado não só discipula a gente para a gente ficar ali pastoreado e tá tudo bem, sou membro de igreja. O discipulado vai cumprir aquilo que está em Mateus. Ide por todo mundo, né? Fazei discípulos, batizando em nome do Pai e ensinando. Então, o discipulado ensina a gente a batizar. Ensina, quando eu falo batizar, não é... O membro não vai lá e batiza, mas quem batiza é o pastor. Mas o membro faz parte do processo de batismos. Por quê? Porque o membro deu estudo bíblico, né? O membro se torna um missionário, o membro leva pessoas até um pequeno grupo, o membro traz pessoas ainda não batizadas para a escola sabatina, para ele já começar a participar. Ou seja, esse adulto missionário, esse jovem missionário lá na frente, isso foi construído, essa paixão pela missão no seu coração, por causa desse processo de escola sabatina. Eu vejo que a escola sabatina, ela ensina a gente muitas coisas pela lição. São temas bíblicos, são temas teológicos, mas tem temas práticos também. Muitas vezes a gente tem uma lição prática, uma lição que traz para o dia a dia. Então eu vejo que não tem como alguém que passar pela escola sabatina não se tornar missionário, não se tornar apaixonado. Então, já que o jovem
passou por um processo de discipulado vindo do Ministério Infantil, ele já está pronto para isso. Mas tem aqueles jovens que não passou por essa faixa etária. Tem aquele jovem que, sei lá, veio para a igreja já jovem. Uma conversão mais tardia, Uma conversão né? mais tardia. Então, talvez ele não vai ter essa experiência que eu não tive. Por exemplo, eu vim para a igreja com 22 anos. Né? Eu batizei em 2010. Eu não tive essa experiência que você e a Camila tiveram, de passar por esse processo de discipulado. Então, vamos pensar nesse jovem. Será que vai ser efetivo, né, ele estar na escola sabatina jovem, ou ele não vai ter essa experiência? Vai, ainda que tardio, ele vai ter essa experiência. Por quê? Porque o contexto da lição dos jovens, da escola sabatina jovem, é preparado para isso. Nós temos uma classe de escola sabatina jovem só para os jovens. Desde que ele chega, os momentos prévios, o louvor, a carta missionária, tudo o momento de missão ali, da gente ver um jovem que está afastado da classe, que a gente precisa de à tarde visitar ele. Tudo é feito pensando na faixa etária e na identidade do jovem. Então, nós temos algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco, que amarra o Ministério Jovem, que faz com que, se a pessoa está dentro desse processo, ele vai se apaixonar pela missão. Ainda que tardio, ainda que ele tenha chegado para a classe já mais velho. Não ter passado por esse processo que a gente falou. E, pastor, funciona muito bem o processo de discipulado nas classes infantis quando a gente faz o uso do material que a nossa igreja disponibiliza. A nossa igreja é riquíssima em materiais. Então, hoje, a partir do momento que nós recebemos uma criança, seja ela do rolzinho do berço, ela não está ali para ouvir uma historinha bíblica, simplesmente. Não é tão simples assim. Sim. Historinha bíblica ela aprende vendo vídeo, ela aprende ouvindo alguém contar, mas não é só isso. A gente trabalha hoje com as crianças, desde o rolzinho, 4 pilares, que é a graça de Jesus, a comunidade, o serviço e também a comunhão dela. E aí, todas as lições que são ensinadas, e não são em ordem cronológica, né, propositalmente por isso, a gente quer que essa criança ela tenha a oportunidade de conhecer Jesus. O mais importante dentro da unidade de ação do infantil é que a criança conheça Jesus. O ministério de Jesus, os milagres de Jesus, o amor de Jesus. E que através desses 4 pilares que são ensinadas, ela possa tomar decisões do que ela vai fazer acerca daquilo que ela aprendeu, do que ela pode fazer, ela vai sendo estimulada. A gente vai ter uma mudança de currículo, que já começa no próximo ano, mas essa mudança de currículo também envolve discipulado e missão, porque a gente continua trabalhando a graça de Cristo, o desenvolvimento de caráter da criança, mas também a missão. Então, como ela vai estar envolvida no trabalho missionário desde muito pequenininha? Porque, afinal de contas, é isso que Deus espera também das nossas crianças. Nós, adultos, nós sabemos que temos que ser missionários. A gente aprendeu isso na palavra de Deus quando tomamos a nossa decisão pelo batismo. Mas as crianças também. Deus espera que elas sejam pequenas missionárias. E isso é muito ensinado nas classes da Escola Sabatina. É tão bom ouvir isso, porque eu ouço e vejo, às vezes, pessoas não entenderem o tema das escolas sabatinas infantis, adolescentes e jovens. De achar que é justamente isso, Camila, simplesmente pegar, leva o aluno lá para o cantinho e ele poder fazer um estudo simples de Bíblia. Olha a amplitude que isso toma. E, posso ser honesto, quando a gente pega ali, eu não tenho ideia de estatística, mas quando a gente pega ali a maioria dos nossos pastores, a boa parte esmagadora delas veio de um ciclo desde a infância. Sim. E por que é importante nós trabalharmos isso? A gente está perto da primavera. E sabe que às vezes me deixa triste? Posso estar falando com pessoas com uma situação dessa. De gente que quer ser missionária, que quer trabalhar, de professor de escola sabatina que quer visitar, interessado e tal. Mas e o filho que está em casa? E o filho que está ali de 8, 9 anos? Sabe uma coisa que eu me lembrei? No meu primeiro distrito, eu lembro de uma família em que tinha os filhos na igreja, só que tinha um pouco de negligência com respeito à escola sabatina infantil. Ah, porque o filho acorda cedo. Ah, porque não dá tempo de arrumar, levava para o culto. Eu lembro que era muito discrepante a situação. E aí, o primeiro filho começou a frequentar a classe. Começou a estudar. Tão brevemente ele foi orientado que com 8, 9 anos tomou a decisão de ser batizado. Minha tristeza, a mãe não deixou.
Não, pastor, porque não está preparado, porque eu não acompanhei e tal, como se depositasse a responsabilidade na unidade. Aí a mãe esperou 3 anos para a criança ser batizada. Aí quando deu 11, 12 anos, a mãe falou assim, agora eu quero que você se batize. Aí o menino falou assim, agora quem não quer sou eu. Acontece muito. Então você imagina a importância do processo, desse ciclo discipulado que acontece dentro das unidades de ação infantil, adolescente, jovem, e que a gente às vezes não percebe? E aí, eu acho interessante o que a Camila falou, e que a gente tem que cuidar nas nossas igrejas, é que de fato o material seja usado. Senão a gente coloca crianças para colorir um papel, ou pôr, muitas vezes eu já percebi isso, até mesmo onde eu pastoreei, e eu chegar e a gente passou por um processo, né, a gente tá lá ensinando e tudo mais, Camila deu uma força muito grande nisso, mas a gente percebeu muitas vezes ligar lá um microsystem, um aparelhinho de som e uma musiquinha de criança rolando e crianças colorindo e crianças correndo para lá para cá dentro da sala e não ter o uso do material que foi enviado para a igreja, que está lá para usar, que é os guias, os manuais da escola sabatina infantil e não está usando. Seria o mesmo que um adulto ir para a escola sabatina e falar assim, vamos falar de outra coisa, mas deixa a lição de lado. Seria a mesma coisa que o jovem estar na lição jovem e falar assim, vamos aqui falar de coisas jovens, porque vamos bater papo e deixa a lição de lado. Então a criança tem a liçãozinha, então tem que usar aquele material, né, aquele contexto. O ponto de virada, para mim, é quando a pessoa que está responsável pelas crianças e quando a liderança da igreja também tem o olhar que nós falamos aqui no começo. Um olhar que Deus espera para as nossas crianças. Um olhar que as nossas crianças precisam ser discipuladas, que elas precisam cumprir o papel profético delas nos últimos dias. E para isso elas precisam ser preparadas. Quando a liderança da igreja olha e entende isso, quando a diretora do Ministério da Criança, ou diretor, ou professores entendem isso, a gente vai começar a não desperdiçar oportunidades. Porque todas as vezes que a gente recebe uma criança na igreja, Deus está colocando nas nossas mãos uma oportunidade. E às vezes o que me corta o coração é quando alguém diz assim para mim, Camila, mas aqui na minha igreja é uma criança só. Você está tendo uma oportunidade de levar uma criança para perto de Jesus, de discipular uma criança para que depois ela, através do testemunho dela, leve a família dela para Jesus. É uma criança, é uma oportunidade. Então, quando a gente entende isso, quando a gente olha com esse olhar, aí, pastor, eu dormi 1 hora mais tarde durante a minha semana preparando material para elas, não vai me fazer diferença. Eu vou fazer aquilo feliz. Valeu a pena, né? Vai ter valido a pena. Aquela criança não vai ficar lá, não, vou ficar com meu pai, porque não compensa fazer uma escolinha para as crianças. Voltando ao ponto do Ministério Jovem, por muito tempo, a igreja tentou achar que Ministério Jovem era trazer diversão, entretenimento, para conseguir alcançar o interesse dos jovens. Então, por muito tempo, o culto jovem era brincadeira, o culto jovem era, por exemplo, corrida bíblica, sorteio de caixa de bombom, jogral, aquele monte de coisas, aquele monte de firula. Hoje a igreja entendeu que isso não atrai mais o jovem. Nós, como igreja, somos amadores para fazer entretenimento. A gente não vai conseguir competir com o Instagram, com o TikTok, com a Netflix. O mundo é profissional para fazer entretenimento. A igreja não foi chamada para fazer entretenimento. A igreja foi chamada para pregar as 3 mensagens angélicas, diluído de diversas formas. Quer seja pela escola sabatina, pelo culto, pelo estudo bíblico, pela ação, pela proclamação do evangelho com a boca ou com as mãos, mas é pregar as 3 mensagens angélicas, não entretenimento. Quando a igreja entendeu isso, e isso não é agora, eu posso dizer que na revista da Ação Jovem de 2013, há 11 anos atrás, já se lançou um novo modelo de Ministério Jovem. Nós fomos cortando o entretenimento. E a Escola Sabatina Jovem entrou como um ponto forte para a somatória de coisas de fato essenciais para o Ministério Jovem. Então, hoje, o Ministério Jovem é muito simples de entender. O que é o Ministério Jovem? 4 coisas. E entre essas 4 coisas está a Escola Sabatina. Eu vou só mencionar as 4 e vou focar na Escola Sabatina. Sim, tranquilo. Quais são as 4? Pequenos grupos jovens, culto jovem, missão, e aí envolve tudo, estudo bíblico, missão Caleb, ação social, doar sangue, tudo o evangelho proclamado e o evangelho feito com as mãos. Sim. E Escola Sabatina Jovem.
É 4 pilares. Entre esses 4 pés da mesa está a Escola Sabatina Jovem. Então, veja, o Ministério Jovem é isso. Não tem que ficar querendo inventar roda, querendo fazer firula, fazer brincadeira, fazer festa dentro da igreja. O Ministério Jovem é um culto inspirador, feito pelos jovens, um pequeno grupo, que é relacionamento, missão, que é a nossa essência, e comunhão, que é a escola sabatina, que é a nutrição, que é estudar a palavra, que é momentos ali de ter esse fortalecimento dos jovens, num contexto, numa identidade, no que nós chamamos de espaço jovem, que é um lugar decorado, feito para os jovens, para ele ter ali o seu espaço. Por isso a gente chama de espaço jovem, né? Agora tem uma nova nomenclatura com o projeto Maranata da divisão, que é o Maranata Class, que é uma classe para os jovens. É isso. Então veja, se a gente não tem uma escola sabatina jovem estruturada, nós já pegamos desses 4 pés da estrutura do Ministério Jovem, a gente já perdeu um pé deles. Já está manco, né? Já não vai estar perfeito. Então, assim, não tem segredo o Ministério Jovem. É fazer bem feito aquilo que a Bíblia espera de nós. Missão, comunhão, relacionamento e celebrar, que é a hora do culto, é a hora de celebrar. Então, vejo que a Escola Sabatina Jovem, ela é totalmente ligada ao ponto da missão, ao ponto do eixo do Ministério Jovem. E você tocou num ponto interessante, Robin, que aparenta ter, ainda que de forma velada, uma dicotomia em relação às escolas sabatinas. Quando eu tenho indo para as igrejas, eu tenho percebido que aparenta ser assim, diretor do Ministério Infantil, diretor de escola sabatina. Só que, gente, no sábado de manhã, tá todo mundo junto. Tudo bem que separado em suas unidades, mas com o mesmo propósito. E eu queria apelar para você que está assistindo, principalmente você, diretor, eu vou ser um pouco ousado aqui. Tira um dia, um sábado, e vai visitar as unidades. Senta lá com os meninos, senta lá nas unidades dos primários, adolescentes, vai na classe jovem. E por que eu estou dizendo isso, Robin? Às vezes, por não conhecer o propósito, a gente não entende a proposta. Eu já passei algumas igrejas mesmo em que eu fiquei preocupado com as classes de adolescentes e jovens e falo em respeito à estrutura. Imagino que você já deve ter passado por isso, Sim, né? O que vocês têm visto no campo? Vamos lá. Essa é uma realidade dura de vivenciar, pastor. Porque, assim, gente, a gente tá no mesmo propósito. Sim. É como a gente pode usar o exemplo da Trindade aqui. Cada um vai fazer o seu trabalho de uma forma diferente. A forma que a escola sabatina das crianças é feita é completamente diferente da dos adolescentes, que é diferente da dos jovens e vai ser diferente da dos adultos. Só que a gente precisa trabalhar na mesma sinergia, porque quando a gente faz isso, a gente une força, a gente ganha fôlego, a gente ganha espaço, a gente mostra relevância, mostra importância. Só que muitas vezes o que acontece, que a gente vê, não é isso. A gente vê cada um indo para um lado. Então, por exemplo, uma dificuldade que nós do Ministério da Criança temos. Vamos ser muito sinceros aqui agora e eu quero aproveitar a sua presença aqui com a gente. Pastor 13º. Por que eu trabalho com as diretoras e diretores do Ministério da Criança a importância de fazer o 13º? Porque vai mostrar para a igreja o que aquelas crianças aprenderam ao longo dos 3 últimos meses. Elas foram ali para a salinha para quê? Elas aprenderam curiosidades sobre esse país, onde estão indo as ofertas missionárias, elas aprenderam essa lição, elas aprenderam esse pilar. Então, as crianças terem o 13º é importante para elas, é claro, porque vai desenvolver elas, vai desinibir elas de ir à frente à igreja, mas é importante para que a igreja entenda a importância da escola sabatina. E a gente ainda tem dificuldade com isso, pastor. Porque muitas vezes a diretora ela quer fazer e ela não encontra o espaço necessário. Eu entendo que o nosso culto tem muita coisa, que o sábado de manhã é corrido, mas a gente consegue ajustar, é uma vez por trimestre. E aí fica cada um para um lado. A cada 3 meses, por que não fazer uma celebração das classes juntas? Por que a gente não pensa em almoços, por exemplo, entre classes, que é algo extremamente comum, gostoso de se vivenciar, e quando se fala isso na igreja, a gente pensa só nas classes dos adultos? A gente não pensa nas classes infantis, nas classes teen? Então, quando a gente entender que se a gente estiver junto,
a gente vai ter muito mais força, a gente vai ser muito mais relevante e a gente vai mostrar isso para os alunos das nossas classes, pastor, as coisas vão ser muito melhor. E Muito detalhe, melhores. benefício para nós mesmos, porque imagina, não tenho estatística disso, mas sei lá, 90, 95% dos alunos das classes infantis estão com os pais nas classes de adultos. Ou seja, é um benefício que ele atende a toda a nossa igreja. Então é importante nós tocarmos nisso, Camila, porque 13º sábado é o momento em que nós percebemos o quanto as crianças aprenderam e podem divulgar. E o que você tocou é interessante também, como que eu comecei a me apresentar na igreja. 13º sábado. Apesar de eu estar representando os jovens, né, o assunto de criança chama muita atenção. Eu queria só lembrar uma experiência que eu e a Camila vivemos lá no seminário, na Bahia. Lá no seminário de teologia, a gente tem aquele período que os pastores fazem a prática pastoral, né? Onde a gente sai para fazer a prática pastoral em outras igrejas. Lembro daquele ônibus, 6 da manhã, amigo. A gente pega aquele Nunca ônibus, esqueci né? dele. Aquela van, e a gente vai para as igrejas ao longo ali do estado da Bahia para fazer a prática pastoral e tal. Devido a algumas situações de eu trabalhar no colégio, muitas vezes eu fui solicitado para não ir para a prática externa e ficar na prática interna. E eu estava fazendo meu cartão de aventureiro junto com a Camila, e um dos requisitos é fazer parte, né, da escola sabatina infantil. 6 meses no primário e 6 meses no jardim. Então eu fui lá para ter essa experiência, e eu gostei tanto de estar ali com eles, que todo o meu período dos 4 anos que eu fiquei ali, eu só fiz a prática externa 1 semestre. Os outros eu fiquei dentro da prática interna. E mesmo no último ano que eu era diretor jovem, eu não ia para a classe dos jovens, eu fui ajudar a classe infantil. Olha, confessando os pecados. Olha aí. só, eu era diretor jovem do campo, né, do campus da igreja, mas eu dava lá minha assistência, porque lá tinha muita mão de obra para trabalhar. Eu ia lá, dava um oi, Sim. mas eu frequentava com a Camila a classe infantil. Isso para o meu ministério, e agora eu queria, né, trazer essa ideia também para os pastores, isso para o meu ministério me ajudou muito. Hoje eu tenho uma visão de ministério infantil, eu sei o que é um momento, uma abertura da liçãozinha, o momento do louvor, o momento do incentivo, o incentivo de presença, eles são preparados para ter a ofertinha. Então, eu conheci toda a estrutura do Elo da Graça, de como funciona o ministério infantil. E eu tive o prazer de passar por essas classes. E eu apaixonei, inclusive pela classe do jardim. Foi uma experiência incrível. E aí o apelo que eu faço, né, aos nossos pastores, nossos anciãos, conheça as classes infantil. A gente está no corre, eu sei, eu fui pastor distrital, né, sou pastor, a gente está no corre, a gente chega lá, a gente tem que atender os irmãos, os adultos, mas é importante a gente passar lá na classe infantil, conhecer. Não vou dizer que a gente tem que entender todo o processo, mas entender as necessidades. Como que as classes estão funcionando? Será que tem professor hoje? E se o professor faltar, tem um auxiliar? Ou as crianças estão soltas correndo na igreja porque hoje o professor ficou doente e não pôde vir? Não tem um auxiliar? Não poderia ter? Então, quantas pessoas são batizadas, poderiam estar inseridas no processo? Então, esse apelo, né, à liderança da igreja, conhecer as necessidades do Ministério Infantil. Entender as necessidades. Gente, isso é tão importante. Hoje, como Ministério da Criança, a gente tem muitas necessidades. E, pastor, não são necessidades só de igrejas pequenas, de grupos. São necessidades em igrejas grandes, igrejas estruturadas. Por exemplo, uma enorme necessidade, mais mão de obra. Mais professores. Por quê? Cada criança, as crianças, a depender da sua faixa etária, elas têm uma forma de aprendizagem diferente. E o correto era nós termos pelo menos 4, 5 classes, contando com os adolescentes, funcionando a cada sábado para atender a diversidade de idades que nós temos. Muitas vezes a gente tem estrutura física, mas a gente não tem mão de obra. Muitas vezes a necessidade vai ser a estrutura física, porque nós não temos salas suficientes para atender a demanda de crianças. Outras vezes a necessidade, pastor, vai de uma simples reforma, vai de um simples conserto, para que aquela criança chegue em uma unidade de ação e sinta assim, aqui é o meu lugar, aqui foi preparado para mim, aqui foi pensado para mim. Então, a gente tem muitas necessidades hoje como Ministério da Criança. E muitas vezes os nossos diretores não conseguem dar conta da demanda sozinhos.
Pensa, você ter que cuidar, como um diretor, você cuidar de 5 classes funcionando ao mesmo tempo, com assuntos diferentes e necessidades diferentes. Então, é nesse ponto que a gente precisa desse olhar de atenção da liderança da igreja. De você, diretor da escola sabatina, de olhar para a gente, sabe? E oferecer uma ajuda. Claro. E falar assim, olha, eu consigo fazer isso daqui, eu consigo... Olha, se o seu professor faltar hoje, eu posso ficar aqui. Olha, esse material eu tenho em casa, eu posso trazer e emprestar. Vai ser tão bom para as crianças. Uma pintura, uma reforma, né? Sim, cor. essa parte física. Então, assim, a gente pode fazer tanto por elas, para que elas se sintam acolhidas e amadas na nossa unidade de ação, porque, gente, é o momento que as crianças têm. As crianças vão ao culto de sábado de manhã, mas qual o momento que, de fato, elas estão sendo alimentadas pela palavra de Deus? Nós temos hoje uma grande dificuldade ainda em conseguir fazer cultos que atendam crianças e adultos ao mesmo tempo. É difícil trazer uma mensagem no culto de sábado de manhã que atenda os dois públicos, que a gente vai fazer com que as crianças consigam absorver aqueles conceitos. Mas a escola sabatina não. A escola sabatina é o momento que elas têm para ela. São 168 horas numa semana. E elas vão passar 1 hora na escola sabatina. Essa tem que ser a melhor hora para elas da semana. Só que muitas vezes faltam coisas básicas, que esse conhecimento das necessidades resolveria de maneira tão simples. Então, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, podendo falar para os diretores de escola sabatina, para a liderança, muitos anciãos que estão aqui nos assistindo. Eu te agradeço por essa oportunidade, porque eu quero muito chamar a sua atenção para isso. Vá lá, conheça, visite e se encante. Porque é isso que acontece quando a gente começa a entender o trabalho que é feito nas classes infantis e adolescentes, a gente se encanta, a gente vê o quanto a gente pode fazer por eles, o quanto o simples que eu tenho a oferecer é importante e faz a diferença na vida deles. Camila, isso é tão importante, porque também voltamos ao conceito de missão, por exemplo. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes, quando batiza um filho da igreja, uma criança, parece que a gente não tem a mesma alegria do que quando vem uma outra pessoa, até um adulto. Mas quando a gente para observar que a gente está com um tesouro precioso ali para poder trabalhar, que hora, gente? Hoje nós somos adultos, mas ontem nós éramos as crianças, né? E eu estou falando isso principalmente pensando na primavera. O que a gente pode fazer para unir força para a primavera, por exemplo? Eu posso estar falando com a igreja agora que talvez não teve sequer um batismo o ano todo, até agora, e agora tem primavera. Aí talvez alguém está assistindo deve pensar assim, nossa, pastor, mas você está preocupado com o batismo? Estou preocupado com a salvação de pessoas. Como que essas crianças estão sendo cuidadas? Como que está sendo o processo de conversão delas? E eu estendo até mais, pastor Robin, e já te dando a palavra, como que nós, pais, estamos lidando com a educação cristã dos nossos filhos. Eu vou deixar você falar, mas não temos que ir trabalhar com você. Como que a gente está trabalhando com isso aqui? Robinho. Eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive, né, de participar nessa escola sabatina lá na Bahia, por eu ter entendido as necessidades. E isso para o meu ministério vai me ajudar muito, porque toda vez que eu estiver tendo a oportunidade de cuidar de igrejas, eu sempre defendi. Já teve situações de eu ter que quase que brigar com a comissão. Não, nós vamos fazer as salinhas, nós vamos abrir aqui e criar salinhas, porque não adianta uma igreja linda, bonita, mas a igreja, pessoas, não está sendo preparadas para o céu. Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade, né? Desafiamos a todos a entender as necessidades. E aí, falando de necessidades, vamos para agora a parte dos jovens. Certo. Muitas vezes eu percebo que os jovens estão tendo dificuldade de ter uma escola sabatina jovem separada para eles, porque às vezes a própria liderança da igreja não concorda. Acha que os jovens têm que ficar ali dentro da nave da igreja e só dividir os jovens na hora da lição. Não é essa a proposta. A proposta da Igreja Adventista Sétimo Dia, já há mais de 10 anos, como eu já disse, é que os jovens, 9 horas, já estejam no seu espaço jovem. Porque a necessidade, nós estamos falando de necessidades, agora falando para os jovens, é que eles têm o seu lugar.
a sua identidade, a sua cara. Então, o ideal é que o jovem vá para lá, que ele tenha o seu momento prévio, que ele tenha a sua abertura de escola sabatina, que ele tenha o seu momento de carta missionária, vamos dizer assim, Ou né? seja, ele vai chegar na igreja e já vai direto para a classe Para jovem. classe jovem. Não E é uma... isso com as crianças também, viu? Ah, Crianças perfeito. e adolescentes também. É a mesma ideia. É Que a bom que questão vocês abordaram isso. É a questão da necessidade. Qual que é a necessidade? Física, estrutural, apoio, mas espaço, identidade, local. Então, o nome da classe jovem, que é agora o Maranatha Class, que nós chamávamos de espaço jovem, é tudo isso. Então, não é assim, na hora da lição, vamos dividir para estudar a lição separados. Não, é uma escola sabatina jovem. Então ele vai ter o seu momento de confraternização, aquele momento gostoso que o jovem vai sentar, vai conversar. O líder ali daquele momento, nem necessariamente não é o professor, pode ser um líder daquele movimento, pode ser até o diretor jovem da igreja, ou um cerimonialista jovem da escola sabatina, eu não sei, eles podem criar o que eles quiserem de nomenclatura, mas tem que ter alguém que vai dar as boas-vindas, que vai ter um mimo na porta, que vai ter um cartaz de recepção, que vai ter uma música ambiente jovem para a lição da escola sabatina, vai criar um momento gostoso, eles vão se confraternizar, eles vão fazer pedidos de oração, de agradecimentos, situações missionárias, que é onde eles precisam de ver a necessidade. Poxa, nós estamos já há 2 sábados que fulano não vem na igreja, o que está acontecendo? E aquele jovem que começou a frequentar com a gente aqui, agora sumiu. Vamos visitar ele sábado à tarde? Então eles vão ter esse momento, depois de tudo isso feito, daquela comunhão, daquele relacionamento, né? Daquela missão, na verdade, agora eles vão para a comunhão. Agora vamos, então, recapitular a lição. Aí que vem o ponto da lição. Mas muitas igrejas ainda acham que é o seguinte, tem que ficar todo mundo junto, e aí na hora de dividir a lição, aí os jovens saem. Aí eles vão dizer assim, é porque eu preciso do jovem aqui para mexer no som. Eu preciso do jovem aqui para cantar os momentos prévios. Amigos, temos muita gente na igreja. Se o jovem está fazendo tudo, e esse é o momento agora, então, de nós desafiarmos outros membros da igreja que talvez batizaram, estão paradinhos no banco lá, para a gente agora dar oportunidade. Vem aqui aprender a abrir uma lição, uma classe, perdão. Vem aqui abrir uma escola sabatina, né? Vem aqui passar uma carta missionária. Eu comecei a falar na igreja, a primeira oportunidade que eu tive foi uma carta missionária. Olha que legal. Primeira coisa que eu tive foi uma carta missionária. Primeira vez que eu peguei o microfone para falar na igreja. E eu nem imaginava ser pastor, nem imaginava falar, pregar, nunca imaginei isso, porque eu tinha vergonha de ir à frente e pegar o microfone. Né? Hoje a gente tem que cortar o tempo da gente, né? Tanto que a gente fala. Mas é o quê? É desenvolvimento, são oportunidades que Você foi discipulado. a gente vai discipulado. Então, assim, aí muitos anciãos, muitos líderes são resistentes aos jovens saírem para o seu espaço, porque diz que o jovem tem que estar lá fazendo o quê? O louvor da escola sabatina. Gente, nós temos pessoas na igreja. Tem a senhorinha que batizou, tem pessoas lá que não são mais jovens, são adultos que batizaram. Vamos ensinar essas pessoas a abrir um louvor, a abrir uma escola sabatina, a ter mais pessoas fazendo. Por que sempre são os mesmos fazendo tudo? Tanto a unidade de ação quanto o pequeno grupo, ele traz para a gente o pertencimento. E a gente não pode tirar isso dos jovens, a gente não pode tirar isso dos adolescentes, das crianças também, né? Mas, assim, principalmente de adolescentes e jovens, a gente não pode tirar esse pertencimento. Porque talvez seja um único momento na semana que eles estão se encontrando para falar da palavra de Deus. Eles estão se encontrando para abrir o coração uns para os outros, para dizer o que estão passando, o que passaram, as suas necessidades. Então, a gente não tem o direito, sabe, de tirar esse pertencimento deles. Escola sabatina não é só o momento da lição. Não. Não é só o momento da lição. Escola sabatina é um contexto. Bem pontuado. Se o jovem tem essa necessidade, ele tem que ter todo esse contexto. Se o adolescente tem essa necessidade de pertencimento, de identidade, ele tem que ter todo esse contexto, esse espaço. Nós chamamos de espaço. Mas é o único momento que ele tem para se relacionar, porque no culto a gente não consegue fazer isso. Não pode ficar falando, a gente tá Se no fizer, culto. tá errado. É. É o único momento que ele tem para falar, é o único momento que ele tem para ouvir, ser ouvido. Então esse ponto ele é muito interessante, da gente trabalhar principalmente essa questão de entender que é uma necessidade hoje da juventude, das crianças e, para ser bem honesto, também dos adultos. Nossa. Sim. Porque hoje, quando você começa uma lição, o que é o correto a fazer? Tem um momento de confraternização, tem um momento de pedidos, e não é uma coisa engessada, tem que ser uma coisa natural. Que terminou o culto,
vai cada um embora para sua casa e a vida continua. E sabe o que às vezes não faz sentido para mim? É que muitas pessoas falam assim, não vamos ter a nossa classe separada porque é pouquinha gente. Aí. Porque são 2 pessoas, porque são 3 jovens, porque é 2 crianças. Então, não precisa. Gente, é aí que a gente precisa. Atender esses, né? O grupo, quanto menorzinho for, mais gostoso vai ser. Verdade. Mais tempo você vai ter para conversar, mais você vai poder se abrir. Então, se tem lá 2, 3 jovens, gente, se juntem e façam a lição vocês. Ai, mas quem vai passar a lição? Todo mundo tem medo disso, né? Quem vai ser o responsável por passar a lição? Gente, sentem, conversem. Conversem sobre aquilo ali que vocês estudaram. Isso, inclusive, vai te incentivar a estudar mais durante a semana. Agora, sim, ainda antes de talvez a gente partir para uma outra visão aqui do nosso assunto, ainda voltando no espaço jovem. Eu marquei aqui algumas coisas para a gente deixar bem frisado para todos sobre o espaço jovem. Primeira coisa, não usar a lição de adulto. Não adianta eu ter um espaço jovem, não adianta eu ter ali puff colorido, uma parede preta para riscar com giz, para colocar ali a cara do jovem, ter toda uma decoração, ter toda uma música jovem na hora de estudar a lição de adulto. E o que tem acontecido em nosso campo? O que nós chamamos de algumas classes de jovens plus ou mais. São jovens, ou são adultos, né? Que estão na classe jovem hoje, que estavam na classe jovem quando eu vim para a igreja em 2010. A mesma classe jovem. 14, 15 anos atrás. 14, 15 anos atrás, os mesmos que se reuniam na minha época de jovem, né, no campo todo da Mineira Sul, que continuem na classe jovem. Tudo bem, não tem problema. Essa classe é gostosa, é uma classe, né, nostálgica de quando eu era jovem. Ok, pode continuar, não precisa ficar com a classe dos adultos. Mas então que tenha a classe dos jovens de 16 a 30 anos usando a lição de jovens. Pode ter a jovem mais, pode ter a jovem plus, pode ter essa outra classe de jovens, não tem problema, que quer usar a lição de adulto. Mas eu preciso ter, para atender a necessidade dos meninos que estão chegando agora nos seus 16 anos, aos seus 20, 22 anos ali, 25, 30, eu preciso ter essa classe de jovens usando a lição de jovens. Perfeito. Pode ter a plus? Pode. Quer ter? Pode ter. Seja bem-vindo. Mas temos que ter uma lição. Pra falar a verdade, eu não tinha ouvido isso ainda, Robinho. Tem. Interessante. E isso tem criado algumas dificuldades e vem até a mim. Pastor, estamos tendo dificuldade aqui porque os jovens não querem usar a lição de jovens. Eu falo, mas como assim não quer usar? Ah, não, pastor, na verdade são jovens já estão há 20 anos na lição de jovens, eles já são adultos, mas eles querem continuar a classe de jovem. E essa transição feita dessa forma é muito ruim, inclusive para os adolescentes. Hoje a gente ainda precisa avançar muito nas classes de adolescentes, porque é uma faixa etária que eu não sei porquê, as pessoas dizem que é desafiadora, para mim é maravilhosa. Eu amo trabalhar com adolescentes, tenho experiências maravilhosas com essa faixa etária, mas muitas vezes a criança sai dos juvenis, não tem uma classe de adolescentes, e eles falam assim, você vai para os jovens, mas aí chega nos jovens e é a lição de adulto. Pula uma etapa muito grande. Pula 2 etapas. Sim. Já muito teve um grandes. déficit lá nos juvenis. Agora, né, dos juvenis para adolescente, teve um déficit, porque não funcionou bem a classe. Aí cai na classe de jovens usando E aí eles adulto. não conseguem se sentir pertencentes. Atravessa uma era de 12 para 30 anos. E aí a escola sabatina não é atraente para ele mais. E ele vai começar a chegar só pro culto. Ele não vai para a escola sabatina. Então, o que eu tenho orientado nos casos que tem acontecido, a orientação tem as 2 classes de jovens, a jovem plus, jovem mais, porque eu sei dessa vontade de estar ali. Ok, mas que o jovem de 16 a 30 anos tenha o seu espaço, a sua lição de jovens. E o outro continue, pode se chamar de classe jovem também, pode estar aquela galera jovem casados ali e tal, usando a lição de adultos. Mas uma coisa não pode atrapalhar a outra. E agora vocês tocaram num tema legal, que é com respeito à própria lição em si. E a gente já está na época do Projeto Maná. Sim. Me falem, gente, como que vocês têm visto no campo com respeito à lição? Tá todo mundo com lição, jovens estão com lição, como é que estão as crianças estão com lição, Camila? Me contem, como que tá a realidade das classes aqui do campo? Eu vou te falar uma experiência pessoal do ano passado. Vamos lá. Então,
Então, vamos abrir o coração, gente. Vamos ser sinceros e me entendam, viu? Eu ajudei o pastor Dafa no domingo, que era o mutirão de assinaturas. E nós começamos a fazer ali a digitação das fichas do mutirão, né, do nosso call center, que já está funcionando, Já né, tá, pastor? tá 1000 por hora aí. A gente começou a fazer a digitação dessas fichas e, para minha surpresa, pastor, tinham famílias ali bem conhecidas, sabe? Que estavam assinando só uma lição de adultos e eles tinham filhos. Eita. E eu pensei assim, gente, o que está acontecendo aqui? Que uma lição de adultos para dividir, né, o casal ali, o marido e a esposa, a gente ainda entende. Mas não fazer a assinatura da lição das crianças, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Para alguns que eu tinha mais intimidade, eu mandei mensagem e falei assim, olha, eu acho que a moça esqueceu de marcar a sua assinatura aqui das crianças. Gente, a escola sabatina é importantíssima. Só que a escola sabatina, ela não é só no sábado de manhã. As crianças precisam ter a lição em casa. E se tratando de criança, gente, eu posso ler o PDF com o meu filho? Pode, mas o tanto que você vai perder de atividades, porque para as crianças tem uma atividade para elas fazerem a cada dia, uma coisinha para riscar, uma coisinha para marcar, um desenhozinho, uma coisinha para cortar. Então, quando a criança não tem a lição física em mãos e o adolescente também não tem essa lição, eles perdem muito quando eles chegam na classe. Porque eles pensam assim, eu tô por fora. Eu não sei o que tá rolando, né? Eu não sei o que tá acontecendo. E é tão estranha essa sensação, né? É muito ruim. E detalhe, não sei se já percebeu, com criança é assim, eu fui assim. Quando o colega tem e você não, o seu sentimento é de frustração. É de frustração. Até mesmo pelo apalpável em si, né? Pelo objeto em si na mão. Exato. Além, não estamos falando só do conteúdo, mas até de ter mesmo a posse da sua lição. Ter sua Bíblia, ter sua lição. Ó, eu passei por uma sensação semelhante. Não foi com lição, mas foi com uniforme. Sabe como, Bi? A minha família não tinha dinheiro na época para pagar o uniforme de gala pra gente. Eu lembro que a minha unidade inteira se investiu e eu não. Eu tinha 8 anos de idade. É frustrante, né? Sabe qual era a minha vontade? Não ir mais. Então você imagina, eu tô falando de uniforme, mas imagina uma lição que é algo tão barato e às vezes o pai não assina. E assim, pastor, a gente falou até agora do imediato. A criança vai ficar constrangida porque ela chega na classe, ela não sabe o assunto, ela não tem o livrinho ali como as outras, ok. Mas a longo prazo é onde a gente precisa refletir. Que é a parte do discipulado, né? Por Que é quê? o conhecimento, que é tudo isso. Mas assim, ó, a criança, primeiro, ela não vai estar estudando em casa, ou seja, ela não vai estar desenvolvendo o hábito pelo devocional diário dela. A criança vai entender que não é tão importante assim. Afinal, o papai e a mamãe não compraram para mim, então... Não é prioridade para eles, não não é prioridade para eles, por que tem que ser para mim? É. Então, por que eu vou ter que ler um PDF se o papai e a mamãe não entenderam que era importante eu ter a minha lição física? Então, a gente precisa pensar a longo prazo na mensagem que a gente está passando para os nossos filhos quando a gente deixa eles sem a lição da escola sabatina. Não é mais uma tarefa para você fazer. Ellen White fala que todos os pais devem considerar ser um privilégio ensinar e estudar a Bíblia com seus filhos em casa. E, inclusive, ela fala que, se for necessário, você deve deixar de lado coisas como a sociabilização para que os seus filhos tenham tempo de estudar a palavra de Deus em casa. E a lição da escola sabatina vai promover isso. Porque, gente, a gente ter que inventar a roda todo dia para ensinar uma criança alguma coisa, muitas vezes a gente não vai ter tempo, haja criatividade. Sim. E a igreja já nos entrega isso Pronto, tudo pronto. né? Chega em casa. Pronto, chega em casa. Gente, é um presente para as crianças ter a lição da escola sabatina. Você falou sobre primavera, eu me batizei com 11 anos. E um pastor não precisou ir na minha casa fazer apelo para eu me batizar. Era o pastor Marcos Santos, que era o nosso pastor na época. Eu fui no pastor e eu falei, pastor, eu quero me batizar, eu estou pronta para o batismo. E por quê? Porque eu tive uma igreja que me discipulou. Tipo, preparou para esse momento. Que me preparou, porque eu tinha os meus professores na escola sabatina que estavam ali me ensinando todo sábado. Porque eu tive uma mãe que, louvado seja Deus por isso, nunca me deixou faltar a lição da escola sabatina. Ela já me falou não para um monte de coisa, viu? Ela não me deu um monte de coisa que eu queria.
mas a lição da escola sabatina nunca faltou até a minha juventude. Eu sempre tive a lição e eu sempre tinha que mostrar que eu fiz a lição para ela quando eu já tinha capacidade de fazer sozinha. Eu tinha professores que me incentivavam a chegar ali com a minha lição feita, a poder falar com todo orgulho, estudei 7. E isso me preparou para o batismo. Isso me preparou para o batismo. De forma natural, né? De forma natural. Então, pastor, não entra na minha cabeça. Quando eu chego numa salinha e eu vejo ali crianças que não têm a sua liçãozinha da escola sabatina, me corta o coração. Me corta o coração. Se a gente estivesse falando aqui de uma coleção de livros caríssima, se a gente estivesse falando, sabe, de algo dispendioso, eu entenderia. Mas, gente, a qualidade daquilo que a gente recebe é tão grande, que aquilo ali não tem valor que possa ser mensurado. Tem preço, né? Não tem preço. É um valor enorme. Então, é muito importante as crianças e adolescentes terem isso em mãos. E os jovens também. E os jovens também, né? Não fica de fora, precisamos de estar ali, né? O jovem não vai ter essa questão, eu tô sem, o outro não tem. Mas o jovem, muitas vezes, tem que ser desafiado, né? O jovem é uma mobilização muito grande, a gente tem que ter para tudo, para motivar. Mas o que eu percebo do jovem é o seguinte, o jovem vai com o grupo. O jovem ele não é solitário, ele gosta de estar com o grupo. A gente vê isso nos eventos. Se não tem ninguém se inscrevendo, ninguém quer ir. Começa um da igreja a se inscrever para o evento, eu vou, o outro eu vou também. Então, por que não aproveitar essa energia, né? Esse efeito grupo e desafiarmos a todos ter a lição? Por que essa classe aqui vai ter alguém que ficou para trás sem a assinatura da lição? Por que essa classe aqui não pode ser uma classe que, de fato, todos têm a lição em mãos? Mas fulano ali... Não, beleza, a gente vai comprar para ele, a gente vai apadrinhar. É um menino novo que está chegando na igreja, não tem condições financeiras, a família não tem condições, ele está um pouco meio ainda, né, sem iniciativa própria. A juventude chegar junto, porque o jovem ele tem que estar ali com a galera, ele é de grupo, ele é... Então, assim, não faz sentido ficar uma pessoa falando a lição na classe e o grupo todo tá, assim, só ouvindo. Fica um sermão, fica chato, fica monótono. Então, se a galera assumir essa coisa que o jovem tem de viver em unidade, viver em grupos, né, em coletivo, todo mundo ali com a lição, estudando o mesmo assunto, vai ser mais gostoso, eles vão aprender mais, eles vão se fortalecer mais, teologicamente eles vão estar mais fortes, espiritualmente eles vão estar mais fortes para cumprir os objetivos do Ministério Jovem. Eu queria te fazer 2 perguntas sobre a lição da escola, sobre as lições, as assinaturas, que são dúvidas muito comuns nesse período do Maná. Certo. Muita gente pensa assim, nossa, mas fazer assinatura em agosto, eu já tenho lição até o final do ano. A pessoa pode fazer assinatura agora em agosto e optar por começar a receber a partir de janeiro de 2025. Essa é a primeira. Certo. E a segunda dúvida é, eu tenho uma criança que os pais, no meio do ano, ela vai fazer aniversário, ela vai mudar de classe. As pessoas conseguem pedir à CPB uma troca de assinaturas no meio do período corrido ou não? Ok. A primeira pergunta, eu tenho certeza da resposta. Do Projeto Maná, a gente consegue estabelecer o tempo de início da assinatura da lição. Normalmente, elas começam a acontecer em janeiro do ano seguinte, por questão de vigência. Essa segunda pergunta, eu nunca me perguntei também, mas algo importante de procurar saber, mas eu posso até procurar saber e informar. Então, a primeira pergunta, a temporada do Maná é como se fosse o dia D. Dia D. Só que é uma temporada, né, do dia D. É um momento da gente de ir ali, não deixar ninguém para trás e ter certeza, por causa desse movimento, que todo mundo está com assinatura. Exatamente. Mas isso não significa que vai quebrar o ciclo das assinaturas. Não quebra. E detalhe, por que a gente está falando do Projeto Maná agora? Porque este mês de agosto, ele já é crucial para determinar, inclusive para a própria igreja, o que vai acontecer no próximo ano. Entendi. As lições são feitas com 5 anos de antecedência, com aprovação, com revisão. Contudo, quando a gente trabalha desde agora com incentivo, como vocês mencionaram, é como se fosse o efeito cascata. E tem muita gente que me assiste e fala assim, pastor, mas eu vou fazer assinatura por quê? Sendo que isso não é incentivo de estudo.
Pode até não ser. Ter a lição na mão não quer dizer que incentiva a estudar, mas não ter a lição é a certeza que não vai estudar. A certeza que não vai É estudar. certeza absoluta. Agora, As chances são maiores quando eu tenho. e entendendo, inclusive, Robin e Camila, que a gente pode melhorar nossas assinaturas, tem um negocinho interessante aí que a gente trabalhou aí para poder ser apresentado, né? Vamos aproveitar, né, pastor? Vamos fazer o jabá. Ó, em parceria com o Ministério dos Desbravadores e Aventureiros, o Ministério da Escola Sabatina vai proporcionar pra gente, olha isso aqui, gente, esse arganel, esse prendedor de lenço para aventureiros e para desbravadores. Isso aqui, os nossos clubes estarão tendo a oportunidade de cada desbravador, cada aventureiro poder usar quando ele fizer, então, a assinatura da lição. Então é isso aí. mesmo, pastor? Fez a isso aí. assinatura? Não é sorteio, Não é sorteio. é presente. Presente. Fez assinatura no Projeto Maná, recebe. Só tem um detalhe. Naturalmente, a quantidade é limitada. Eu não Então, sei esses se são na os terra primeiros. de vocês é assim, mas na minha casa eu falava assim, quem chega cedo, água limpa bebe. Ah, com certeza. Então, os primeiros que fizerem dentro dessa quantidade estarão recebendo. Nós temos uma restrição de número, mas aquele que fizer a assinatura para o seu filho, para sua família, recebe. Detalhe, o Arganel não é somente para quem faz a assinatura da criança. Por exemplo, eu tenho um diretor de aventureiros, Ah, sim, entendi. adulto. Ele pode ter o Arganel, não tem problema nenhum. Eu tenho um diretor de desbravadores, um conselheiro. Fez a assinatura que corresponde à unidade dele. Tem a assinatura da lição, tem o presente também pela assinatura da lição. Já posso lançar, pastor? Já tá Tá lançado. lançado aqui agora ao vivo, Tá né? lançado. Então, beleza. Vou já disparar nos grupos aí dos desbravadores, aventureiros, para que a gente possa ter aí um Tá movimento. lançado. E, gente, é importante a gente ter essa lição na mão. É a nossa estruturação bíblica, né? Falando sobre assinatura, né? Eu imagino que a temporada também envolve planejamento da igreja. Sim. Para questão de compra de material, compra de papel. Porque imagina a igreja imprimir uma quantidade que depois não saia. Então, Por isso, antecedência. a antecedência para que a gente tenha prazos. Né? Imagino que isso envolve o planejamento da igreja. Agora, voltando na parte do membro em si, quando a gente não faz assinatura, vamos ter que correr para comprar avulso. E o que eu tenho percebido aqui na loja, por exemplo, da associação, é que as lições avulso acabam rapidinho. Quase todas as vezes que eu vou lá na loja e eu vou comprar outra coisa de desbravador, de aventureiro, eu olho assim na prateleira, não tem uma lição. Aí eu pergunto, Carlos, e a lição? Pastor, acabou tudo. Por quê? Porque as pessoas esquecem de assinar, aí vai no avulso, os primeiros que chega, compra tudo. E por isso a gente tem que ter aquela pessoa na igreja que vai assumir, assim, ó, a função de falar, na minha igreja ninguém vai ficar sem lição. Fazer a blitz da lição. E inclua as crianças nisso, viu? Por favor, se você for ser essa pessoa, inclua aí as crianças. Porque como a gente está em agosto, é comum, eu já tenho a minha lição, eu tenho lição até o final do ano, a gente meio que está acomodado. E a gente não está pensando em janeiro do ano que vem ainda. Mas chega janeiro, né? Mas janeiro chega. E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas, quando chegam lá novembro, aí pensam assim, poxa, a lição do ano que vem. Aí vão fazer assinatura, a lição não vai chegar a tempo. Porque não depende só da CPB, depende do correio, que é o nosso sistema de entrega hoje. Férias, E é Natal. aquele correio normal, né? Não é o Sedex, não é o PAC. Então demora, final de ano, tudo meio parado. Aí vira um ano e você tá sem lição. A sua lição extravia, porque não chegou com antecedência, porque tá um volume muito grande de entrega no final do ano. Vai comprar avulso, já acabou. Vai comprar avulso, acabou. Então, esse é o momento de você ver aí na sua igreja quem é a pessoa que pode fazer essa blitz da lição. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, pastor. Legal. E elas saem de um por um perguntando. E aí, você tem lição? Você já fez? Muitos fazem a assinatura para algumas pessoas. Lá na igreja da minha mãe mesmo, de vez em quando a minha mãe faz isso com a classe dela. E aí ela me manda a lista de quantas lições eu tenho que assinar para ela, e ela recolhe lá o dinheiro de todo mundo. Às vezes, né, a gente tem pessoas que têm mais dificuldade em entrar ali online, fazer o cadastro e tal, mas tem uma pessoa assim na sua igreja, ou seja, essa pessoa na sua igreja, que não vai deixar nenhum membro sem lição. Porque, gente, se a gente não tiver a lição em casa, é como o pastor falou aqui, é certeza que ela não vai ser estudada. É isso aí. Olha só, na igreja de Carandaí, distrito de Lafayette, eles têm essa cultura. A irmã lá compra as lições para todo mundo, assina a lição de todo mundo e chega. Eles são preocupados com isso. Ninguém vai ficar sem lição.
Então, olha as famílias da igreja, olha a quantidade, assinam, o pessoal vai pagando lá depois. Aqueles que não têm condições, eles arrumam padrinhos, mas a igreja tem alguém ali, tem a irmã ali que vai e faz assinatura. É uma igreja que me chamou a atenção. Eu sei que no campus tem muitas que fazem isso, mas fica aí de dica para aquelas que não fazem. E, Robinho, a gente já está perto de terminar, mas eu não poderia deixar de falar que, gente, tá aqui, ó. Cada pastor recebeu uma quantidade interessante aqui do folder e aqui tem todo o processo para você poder fazer sua assinatura. E sejamos sinceros, gente, uma lição hoje, assinatura de um ano, custa menos que uma pizza de uma noite. Para um ano inteiro. Para um ano inteiro. Se dividisse, então, por dia, dá menos que um pãozinho. Dá menos que um pãozinho. Vai dar o quê? 20 centavos, 28 centavos? 28 centavos. Gente, tá aqui, ó. Quem não recebeu, me procura no privado, mas os pastores já receberam e você pode fazer pelo call center, pelo site, pelo WhatsApp. Tá aqui na mão. O alimento espiritual para o ano que vem. Pessoal, podem não acreditar, mas ó, 1 hora. Já tá na hora, hein? Passa rápido. Quero muito agradecer a vocês. Muito obrigado pela disponibilidade de virem, abrir nossos olhos. Quero pedir a você, diretor, toca nesse ponto com o Ministério Infantil, veja, participe, vá. Eu quero muito agradecer a vocês por nos dar uma visão muito ampla, clara e precisa sobre a importância, a necessidade e principalmente o apoio com esses ministérios. Sim. Vale lembrar que é uma boa porcentagem da igreja, né? Está dentro das novas gerações. Com certeza. A parte de membros, se a gente olhar ali de 0, porque você começa com um rol do berço, né? Já começa lá dos 0 anos, antes ali, sei lá, 2 meses de idade, já é rol do berço. Um mesinho, recém-nascido. Então, é 0 anos a 30 anos. Olha, as novas gerações. Uma então, classe extensa da igreja. É muita gente. Não Deus... pode ficar de fora da escola sabatina. Exatamente. Que Deus esteja abençoando vocês. Eu quero pedir a vocês para terminar mandando um recado pro grupo de vocês. Deve ter gente aí do Ministério Infantil assistindo, Ministério Jovem, Desbravadores. Galera jovem, quero deixar para vocês aí meu abraço e parabenizar vocês pelo movimento. Tenho visto as fotos no grupo, que a gente tem um grupo aqui, pastor, de 580 pessoas. Legal. E eles, final de semana, têm postado foto da escola sabatina, já pegaram a visão do Maranata e do Maranata Clay, já estão trocando as placas da porta deles, colocando a nova logomarca da Maranata Clays. E é isso aí, galera. Joguem duros aí, não deixe de participar do seu espaço jovem, da sua lição da escola sabatina. Deixo meu abraço e só tenho a agradecer e parabenizar vocês. Para você que trabalha com as classes infantis, com as unidades de ação infantis e adolescentes, eu quero deixar aqui a minha gratidão. Como eu sempre gosto de dizer para vocês, só o céu vai revelar os frutos do nosso trabalho. Então, que Deus continue abençoando, renovando as suas forças aí, porque eu sei o trabalho que é. Mas muito obrigada mesmo pelo que você fez e pelo que você ainda vai fazer em prol das nossas crianças e adolescentes. E para vocês que de alguma forma ainda não foram picados pelo bichinho do Ministério da Criança, vá lá conhecer, visite uma das nossas salinhas, se envolva. Mais do que professores, a gente também precisa de apoio em muitos outros aspectos. Eu tenho certeza que você indo até lá, você vai ver o quanto você pode ser importante na vida e na formação espiritual das nossas crianças e adolescentes. Pastor Lucas, Sim. posso dar um recadinho para os aventureiros? Claro. Galera aí, ó, liderança de aventureiros faz parte do cartão de vocês, dos requisitos de vocês, ajudar 6 meses o Ministério da Criança no jardim e 6 meses nos primários. O que eu peço a você, pelo amor de Deus, para um líder bom que vai ser você, não vai lá, assiste uma reunião, tira uma foto e põe no portfólio. Em nome de Jesus, não faça isso. Vai lá, se dispõe para o seu diretor do Ministério da Criança, sua igreja, e diga: e durante esses 6 meses eu estou à disposição para ajudar você na classe do jardim. Depois, no outro ano, né, ou no próximo período, agora eu quero dizer para você que eu estou à sua disposição para ajudar você na classe dos primários. Pastor, mas na nossa igreja é um grupo pequeno e não tem essas classes divididas. Está todo mundo misturado porque são poucas crianças. Então se dispõe a ficar 1 ano no misturado. Porque você precisa dessa vivência para lidar com aventureiros, para lidar com crianças. Então o meu apelo... E nunca mais você vai querer sair. Eu fui picado por esse bichinho e isso me fez apaixonar pelos aventureiros. Então, meu apelo a você, aventureiro que está comigo, apoie o Ministério da Criança, isso faz parte para a sua formação. Bênção, gente. Deixa eu orar com vocês e que Deus esteja abençoando muito o ministério de vocês. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma aula,
Queremos muito te louvar, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo, seja professores de ministério infantil, adolescentes, jovens, adultos. Por favor, Pai, esteja cada um em suas mãos e te pedimos, por favor, nos ajude para que nós possamos engajar nessa missão. Seja conosco, nos abençoe, seja com cada diretor, cada igreja. Nós te oramos por Jesus. Amém. Amém. Amigos, terminamos então mais um podcast. Que Deus abençoe a você e te lembrar que dia 5 de outubro é a nossa formatura. Que Deus te abençoe. Aproveita agora o Projeto Maná, aproveita agora ênfase em missão e que Deus esteja usando você muito na sua igreja. Um abraço e até a próxima.